Boa noite a todas e todas que estão aqui hoje presentes, prestigiando nossa quinta e última aula do primeiro curso de formação sobre relações raciais da Defensoria Pública do Estado da Bahia. Foi um curso pensado com muito carinho e elaborado com muito carinho por todos os integrantes do grupo de trabalho pela igualdade racial, em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública e com a coordenação de direitos humanos. Esse curso, inicialmente, né, ele está sendo publicizado ao público interno, e isso é proposital, porque se nós, Defensoria Pública do Estado da Bahia, temos, né, o comprometimento de mudança social, a gente precisa fazer essa transformação de dentro para fora e capacitar todos os nossos servidores, estagiários e defensores públicos. É muito importante para que, dentro da nossa instituição, a gente possa ter, primeiramente, um ambiente mais acolhedor. Dentro do nosso ambiente de trabalho, que a gente possa combater o racismo, porque não significa que estamos numa instituição, né, voltada com um perfil, né, de promoção de direitos humanos, que estamos a salvos de práticas racistas. Não podemos fechar nossos olhos, e é esse o intuito desse primeiro curso, e que faremos, com certeza, novas edições, sempre voltada, né, para o público interno e, posteriormente, para o público externo da Defensoria. E eu gostaria de agradecer, porque essa última aula é o encerramento, mas as outras aulas foram importantíssimas, porque tivemos uma adesão excelente dos servidores, dos estagiários, dos defensores públicos, e o feedback ao longo dessas 4 aulas foi muito positivo. E hoje estamos encerrando aqui com a presença de Dr. Rafson Ximenes, nosso defensor público geral, que teve, né, participou de toda a elaboração do nosso concurso, 7º concurso de defensores e defensoras públicas com garantia, né, de cotas raciais, reserva de vagas, e ao longo da sua gestão como defensor público geral, vem adotando políticas antirracistas dentro da nossa instituição. E o GT foi criado na gestão de Dr. Rafson no último 20 de novembro, o de 2019, e ao longo desse ano de 2020 a gente teve vários momentos, né, como agora o mais recente do primeiro censo da Defensoria Pública. E eu quero agradecer também, né, a presença de Marcelene Garcia, que também, né, participou do nosso concurso, do 7º concurso, porque fez parte da banca de verificação, né, das cotas raciais. A última etapa do nosso concurso foi presente, e também construiu, né, junto com a administração superior, o nosso concurso, e hoje estamos aqui porque pessoas como Rafson, Marceline, se envolveram nesse projeto que a Defensoria se propôs a construir. Eu quero saudar a presença de Zene Natividade, que é uma parceira da ouvidoria, que sempre está com a gente. Nossa querida Sirlene, que entrou agora, nossa ouvidora, que nos apoia em todos os momentos, né, de nossa trajetória, antes mesmo de ser GT, não é isso, Sirlene? Então, Verdade. quero Estamos agradecer, juntas. saudar a presença aqui também de Ana Leide, que é nossa parceira no GT, que sempre está junto. Então, vou passar a palavra para o Dr. Rafson, ele vai começar a fala, depois a gente segue com Marcelene. Boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar
a todo mundo que está promovendo esse curso tão interessante, tão necessário, mas queria cumprimentar especialmente Eva e Vanessa, que coordenam o GT de Igualdade Racial, Jamara, que está aqui com a gente, Sirlene, Zene, e com mais zelo ainda, queria saudar a Lena Garcia, que não só participou ativamente, Jamara, do último concurso, da última seleção, mas foi quem deu as ferramentas para a gente fazer a entrevista de verificação. Ela fez parte da banca avaliadora, mas mais do que isso, ela fez uma espécie de capacitação com a comissão do concurso para que a gente entendesse qual seria o melhor formato, quais seriam as dificuldades. Lembro que a gente fez até uma espécie de brincadeira de exibir algumas fotos de pessoas para a gente avaliar. Foi bem interessante como aprendizado. Me foi solicitado que falasse um pouco sobre a experiência da implementação do sistema de cotas e os cuidados que a gente teve na Defensoria da Bahia. E como eu sei que esse é um material que ele vai ser utilizado, vai ser visto por outras defensorias, vai ser visto por outras instituições, eu acho interessante falar um pouco do histórico mesmo, dos desafios que são enfrentados para implementar um sistema como esse. E o primeiro desafio é a gente entender, ter a consciência que nós vivemos em um mundo que é racista. E como o racismo é estrutural, o racismo está em todas as instituições. Seja a Defensoria, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, seja a Polícia, em qualquer uma, vão acontecer episódios de racismo e as mentalidades das pessoas podem estar contaminadas pelo racismo que é aprendido desde a infância. Então, existe um processo político de decisão e de saber que essa decisão vai ter um certo grau de enfrentamento. Pois bem, quando surgiu a ideia de ser feito o último concurso de defensores, havia primeiro uma decisão política. A defensoria tem poucas pessoas negras, enquanto defensores, principalmente. E é necessário que esse quadro mude. E a partir da decisão política, a gente foi procurar discutir a viabilidade jurídica também. Porque o sistema precisa de uma lei que preveja. A lei orgânica da Defensoria, na época, não previa a aplicação das cotas para a população negra. Mas a gente fez a interpretação do Estatuto da Igualdade Racial do Estado da Bahia, ele se aplicava a todo o serviço público da Bahia e não só ao Poder Executivo. E a partir disso, se começou a fazer a construção no Conselho Superior da adoção do sistema, da resolução. E nesse momento, você já percebe a importância de estruturas como a ouvidoria na Defensoria. Por quê? Como era um tema que eu sabia que poderia ser polêmico, era fundamental que a gente tivesse o apoio de alguém com tanto saber na área, que seria difícil alguém se posicionar de forma contrária. E a gente tinha, na época, uma ouvidora que era ninguém menos que Vilma Reis. Então, procurei Vilma, conversei com ela sobre a ideia, conversei sobre o que estava pensando e perguntei se ela topava o desafio de enfrentar. E, obviamente, que ela topou. E, a partir disso, veio a segunda parte, que é extremamente importante, que é da gente avaliar como é aplicada a política afirmativa nos outros locais. E o que dá errado e o que dá certo. E uma coisa interessante, Jamara, que a gente percebeu, foi que os concursos da área jurídica, eles são diferentes dos concursos em geral. Eles têm uma característica bem diferente. Por quê? Porque o concurso da área jurídica, ele costuma se dividir em várias etapas, sendo que a primeira etapa é o verdadeiro funil. A primeira etapa costuma ser as provas objetivas. Então, na primeira etapa, você costuma encontrar 5.000, 6.000 candidatos e passam 200 para as seguintes. Dos 200 que passam para a seguinte, boa parte deles, pelo menos 2/3 deles, normalmente, conseguem chegar ao final e estão classificados no concurso. E a gente analisando os concursos
de outras instituições, do Ministério Público, de outras defensorias, que já aplicavam o sistema de cotas, a gente percebeu que, em geral, quase todas as pessoas negras que eram aprovadas pelo sistema de políticas afirmativas também eram aprovadas na concorrência ampla. Era uma coisa de quase 100%. Eu lembro que o Ministério Público da Bahia, a gente analisou, tinha feito um concurso recentemente, foi 100%. E o que isso significa? Que era muito bonito a instituição dizer que estava aplicando uma política afirmativa. Mas, na prática, aquela política não estava mudando em nada a estrutura da instituição. Porque todo mundo que passou através dela passaria sem ela também. Então, ela não serviu para incluir ninguém. E aí nós fomos procurar uma solução, e a gente achou uma solução bastante inovadora, mas que agora já começou a ser repetida por outras instituições, que foi a aplicação da reserva de vagas desde a primeira fase do concurso. Isso, quando a gente fez o concurso que vocês fizeram, Jamara, foi inédito. Ninguém tinha feito isso ainda. E era a primeira discussão a ser travada no Conselho. Uma outra discussão que aconteceu não exatamente nesse momento foi em relação à população indígena. Porque quando a gente apresentou a proposta, surgiram questionamentos sobre a inclusão da população indígena também. E a ideia que era apresentada era que se a gente definisse que as cotas eram de 30% para a população negra, que a gente colocasse como 30% população negra e indígena. E o que a gente percebeu, conversando com o Vimo? Que não havia porquê, não havia explicação para os indígenas concorrerem com os negros em relação à política afirmativa. Tanto que a gente fez a nossa proposta de lei, que terminou sendo aprovada, e nesse ponto, acho que a Defensoria da Bahia talvez seja a única instituição do Brasil que tem essa política. É a única da Bahia, com certeza. Que a gente agora, os próximos concursos, o próximo concurso de defensor público que vai acontecer, espero que em breve, os concursos de seleção de estagiário e de servidores que aconteceram depois do último concurso de defensores, foi aplicado 2 reservas de vagas diferentes. 30% para a população negra e 2% para a população indígena. E por que a gente fez isso? Porque o objetivo de uma política afirmativa é aumentar a representatividade. Então, se eu sinto que há uma falha na representatividade da população negra, e sinto que há uma falha na representatividade da população indígena, eu tenho que tirar essas vagas da onde não tem falha. Não pode ser uma com a outra. Não adiantava eu criar um sistema que os 30% fossem todos da população negra e nenhum indígena passasse. Ou o contrário. Passasse 2% indígena e, na prática, 28% da população negra. E a gente conseguiu separar. Uma outra decisão que foi bastante difícil e que causou problemas para a gente, mas eu continuo convencido que a gente estava certo no que a gente propôs, e acho que o próprio racismo estrutural é que causou a dificuldade, foi a seguinte decisão. Em primeiro lugar, a gente que resolveu fazer as entrevistas de verificação no final do concurso. Por quê? A gente tinha muito medo de, na primeira vez que está fazendo um concurso com reserva de vagas para a população negra, numa iniciativa bem arrojada que a gente teve, que o concurso ficasse travado na primeira fase porque alguém foi eliminado, entrou na justiça e conseguiu parar o concurso. Porque a gente sabia que se isso acontecesse, provavelmente o clima interno da defensoria seria de resistência à repetição do sistema nos concursos seguintes. Então a gente não queria correr esse risco. Ao mesmo tempo, a gente achou que era mais fácil para estruturar a comissão de verificação com menos pessoas para serem verificadas. Isso era um primeiro problema a ser enfrentado, mas o problema maior não foi nem esse. O problema maior que a gente enfrentou foi que a gente decidiu que a declaração de pertencimento à população negra, que não fosse confirmada pela comissão de verificação, ia ser considerada como apresentação de declaração falsa no concurso. Ou seja, a pessoa que fosse eliminada pela comissão de verificação
estaria eliminada do concurso como um todo, ainda que fosse aprovada pela concorrência ampla. E por que a gente fez isso? Porque a gente não queria que as pessoas se inscrevessem para arriscar. Que elas não pensassem, eu vou colocar que eu sou da população negra aí, e na hora da verificação, pode ser que eu não passe na concorrência ampla e ainda tenha uma chance. Se por acaso eu passar nas duas, tudo bem, eu saio da população negra e volto para a concorrência ampla. Então a gente não queria de maneira nenhuma que isso acontecesse. É ainda o dispositivo mais polêmico que a gente colocou no concurso, porque algumas instituições de justiça, alguns órgãos jogadores, eles têm decidido nessas situações em recolocar a pessoa que foi reprovada na concorrência ampla, que eu acho que é um grande desserviço que é feito à política. Porque, para mim, tem duas coisas que podem politicamente serem ruins para as cotas. Uma dessas coisas o Instituto ser considerado um problema entrar para os concursos. E a outra é que pessoas que, evidentemente, não fazem parte da população negra sejam aprovados através das cotas e coloquem em xeque a legitimidade do Instituto. E a gente sabe que isso acontece de vez em quando, e são justamente as pessoas que são contra o sistema, e normalmente que são contra várias das bandeiras do movimento negro, são as primeiras a apontar, tá vendo, uma universidade tal, uma pessoa que é loura de olho azul foi aprovada pelas cotas. Então, é uma decisão extremamente arriscada, mas que eu posso dizer que, se depender de mim, no próximo concurso a gente mantém esse dispositivo. Ainda que depois tenha que brigar na justiça com alguém, mas a gente mantém esse dispositivo. E outro ponto que era bastante polêmico era a própria existência da comissão de verificação. Inclusive, eu lembro que na discussão do Conselho Superior foi o ponto que levantou mais polêmica. Porque surgem vários argumentos contrários, e o principal argumento e talvez o mais forte também, que uma comissão de verificação seria uma espécie de tribunal da raça, que seria uma prática extremamente conservadora, lombrosiana, enfim. E, de fato, é um argumento que deve ser levado em conta. Mas a gente concluiu, e nesse ponto Vilma foi extremamente importante para fazer a argumentação, que era o instituto necessário para garantir a legitimidade. Era extremamente necessário que existisse. Então, vencidas essas etapas, a gente conseguiu realizar o concurso. Sim, teve um outro problema em relação às cotas, que é bom, mais dois problemas importantes. Um durante o concurso e outro que já estava na edital, mas que é reflexo depois. Um problema importante durante o concurso foi que a gente chegou a colocar como um dos critérios de avaliação nas entrevistas de verificação a ascendência. Não era o critério é fenotípico. Mas a gente chegou a colocar que seria levado em conta. Isso causou uma polêmica danada. Houve ação judicial contra essa deliberação. E a gente precisou esclarecer, inclusive, que era um critério suplementar para os casos de dúvida. Mas ninguém poderia ser considerado negro apenas porque tem um ascendente negro. Mas, nesse caso, eu acho que é um cuidado que a gente tem que evitar de dar margem a qualquer interpretação desse tipo. Então, diferente da questão anterior que eu falei que, se depender de mim, a gente mantém no próximo concurso, essa a gente tem que ter cuidado para não repetir o que eu considero que foi um erro, porque a gente deu margem para questionamento. E eu acho que a gente não pode dar a margem para questionamento nesse caso. E o outro problema, que estava no edital, mas se refere ao depois, foi o seguinte pensamento que a gente teve. A gente percebeu que, se você cria um sistema de reserva de vagas, evidentemente você está partindo do pressuposto que pessoas que não estariam aprovadas pela concorrência ampla vão passar a estar. Senão ele não faz sentido. Isso significa que, se no resultado final do concurso você levar em conta apenas em condição de igualdade à concorrência ampla, as pessoas que foram aprovadas pela reserva de vagas
elas vão ser as últimas colocadas no resultado do concurso. E qual a consequência disso para a instituição? Ainda mais a instituição como a Defensoria, que a gente sabe que o histórico recente, pelo menos, é que sejam nomeadas mais pessoas do que a quantidade de vagas previstas no edital e que essas pessoas sejam nomeadas ao longo do tempo. A consequência que a gente imaginou que aconteceria seria que, provavelmente, os últimos nomeados do concurso, ou os últimos nomeados em cada grupo de nomeação, seriam pessoas negras. Em consequência disso, no momento de escolher lotação, no momento de disputar uma remoção, as pessoas negras iam ficar nas piores posições e iam escolher por último os locais. E claro que não existe um lugar melhor ou pior do que o outro, mas em toda dinâmica social, termina existindo vagas que são mais disputadas, locais que são mais disputados. E, em consequência, a gente percebeu que o que aconteceria seria que a defensoria terminaria ficando com comarcas só com defensores brancos e comarcas só com defensores negros. E as comarcas só com defensores negros seriam aquelas que, na dinâmica social, seriam as menos disputadas. Então, a gente também fez uma medida, essa eu não sei dizer se foi inédita, porque eu não pesquisei pelo ineditismo, mas eu tenho certeza que é rara, pelo menos, que foi já colocar na resolução que disciplinou o sistema e no edital do concurso, que, para efeitos de definição de antiguidade, a gente ia colocar como classificação no concurso a classificação pela ordem de nomeação. E, para fazer a ordem de nomeação, a gente fez um cálculo equivalente ao do Estatuto da Igualdade Racial da Bahia, para garantir que em cada grupo houvesse representatividade. Então, como é que funcionou na prática? O primeiro a ser chamado no concurso era da concorrência ampla. Então, ele seria o primeiro na lista de antiguidade. O segundo era da concorrência ampla. O terceiro era da população negra. Esse terceiro, ele podia ser o 10º na concorrência ampla ou podia ser o 100º na concorrência ampla. Mas ele era o terceiro do concurso a partir dali. E era o terceiro na lista de antiguidade a partir dali. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer uma distribuição das pessoas que entraram. Tanto para entrarem em conjunto com os outros, quanto para, quando escolhessem as comarcas, não tivessem posição de desvantagem. E acho que o resultado foi bastante efetivo. E aí eu já estou falando aqui, já antecipando, que eu acho que é um problema importante para ser discutido, e para tentar ser publicizado, e para tentar passar para outras instituições, que eu sei que nem todas têm feito dessa forma. E sei que não adianta ir reclamar por não ter sido feito dessa forma depois que o concurso foi realizado. A gente tem que tentar se antecipar ao problema, para evitar que aconteça. E esse é um problema bem importante da gente tratar. E aí, vem a parte que também parecia ser complicada, a entrevista de verificação. Eu confesso que eu não sabia, eu não participei da banca, mas não sabia como é que ia ser feito. E realmente eram argumentos que impressionavam quando diziam, e perguntavam se existia uma espécie de barema para definir qual é a largura do nariz, qual é a cor da pele, porque realmente é uma análise que não é só, embora seja fenotípica, mas é uma análise que inclui aspectos sociais também. Mas o trabalho que Helena fez, e Denise Ribeiro na época também com a gente, de demonstrar como era feita a verificação, terminou demonstrando que havia algumas potencialidades maiores do que a gente esperava. Eu esperava apenas, inicialmente, a minha ideia era apenas que houvesse mais gente da população negra na defensoria. Mas quando eu vi a realização da entrevista de verificação, eu percebi que era muito mais do que isso. E por um aspecto que foi, para mim, foi o mais chocante de participar da entrevista de verificação, que foi o seguinte: como isso aqui vai passar para todo mundo, eu não sei se todo mundo já acompanhou como é que funciona, ou ouviu da defensoria como é que funciona, mas as pessoas eram entrevistadas. E aí tinham duas coisas interessantes que aconteciam na entrevista. Uma era que as pessoas eram colocadas em uma sala em conjunto, inicialmente, e depois eram chamadas
em grupo de 3 ou 4 para entrarem na sala onde aconteceria a entrevista. E era visível, nessa sala em que todos estavam reunidos, eu não sei se a Helena já sentiu isso também, mas era visível, Helena, que as pessoas que tinham as características típicas da população negra, especialmente as de pele preta, mas não só as de pele preta, elas estavam num ambiente de extrema tranquilidade nessa sala de espera. Enquanto as pessoas que tinham menos traços característicos estavam nitidamente tensas. Era só olhar para a sala e a gente percebia isso. Que era a gente roendo unha, comendo caneta. E aí, o que foi que me pareceu e que se confirmou com a entrevista, é que talvez, para aquelas pessoas que estavam fazendo aquela prova, essa tenha sido a primeira vez na vida delas inteira em que o fato de ter a pele preta, por exemplo, era alguma coisa que deixava elas em uma posição de vantagem e mais tranquilidade em um determinado ambiente. Elas não se sentiam mais assustadas, não se sentiam mais em posição de suspeita. Aqueles traços eram as coisas que garantiam para elas a tranquilidade de saber, eu aqui sou quem vai ser aceito. Talvez tenha sido a primeira vez na vida de algumas delas. E em relação às outras, talvez aqueles traços que, durante a vida dela, deram uma posição de mais tranquilidade ou facilitaram a aceitação em determinados ambientes, era justamente o que ia dificultar, o que poderia ser uma desvantagem. Então, era o primeiro traço que eu achei importante simbolicamente. Mas a segunda coisa é que, na verificação, eram feitas algumas perguntas, e através das perguntas, as pessoas iam contando histórias da própria vida. E nessas histórias, primeiro que a gente conseguia identificar algumas pessoas já que estavam chegando naquele concurso já com um histórico de inclusão social por políticas afirmativas. Tinham pessoas que entraram na faculdade através de políticas afirmativas, algumas até na escola através de políticas afirmativas, e que depois entravam numa instituição, começavam uma carreira através das políticas afirmativas. Então a gente conseguiu ver que tem um caminho. Mas também as pessoas começaram a revelar alguns fatos das vidas delas que eram extremamente transformadores. As pessoas começaram a falar da relação que tinham com o cabelo e de como a relação com o cabelo se transformava. A gente via também, para mim foi muito marcante, a diferença da forma de se vestir, de se pentear, de se apresentar na prova oral do concurso e na comissão de verificação. E, mais uma vez, a impressão que eu tinha era exatamente essa. Que na comissão de verificação, as pessoas se sentiam mais livres. Na prova oral do concurso, e eu espero que eu esteja falando aqui, não seja doloroso para quem estiver ouvindo, mas eu percebia, por exemplo, que as mulheres tinham uma necessidade de prender o cabelo. Os homens tinham necessidade de estar com o cabelo bem curtinho. Isso era muito visível, a diferença na forma de se apresentar. E era como se na comissão de verificação tivesse disponível, ela tivesse pensando pela primeira vez que aqui, ou talvez não na primeira vez, mas aqui, o meu aspecto físico não é uma desvantagem, não é nada que vai fazer ser mal avaliado. E por que eu acho que isso foi importante para o depois do concurso, que é a fase que a gente entra agora? Porque depois do concurso, a partir disso eu já imaginei que ia acontecer uma transformação, e que de fato veio acontecendo, que é mais do que a transformação da composição da Defensoria Pública. É uma transformação de atitude. É uma transformação de identificação, autopertencimento consciente. E de politização desse autoconhecimento. A Defensoria sempre teve pessoas negras. Em minoria, mas sempre teve. E algumas pessoas negras da Defensoria extremamente politizadas. A gente tem um exemplo aqui que é Gilmar Bittencourt.
que a vida inteira foi extremamente politizada. Mas nunca existiu na Defensoria Pública, além de algumas atuações individuais, um movimento consciente de pessoas negras querendo discutir sistematicamente a dinâmica racial na instituição. E agora a gente tem. Por quê? As próprias pessoas que passaram para a seleção, e eu tenho certeza que essa seleção ajudou nesse processo também, o fato de ter essa seleção, elas resolveram criar um grupo de estudo, e isso foi iniciativa totalmente delas, criar um grupo de estudo para discutir o racismo, para discutir a questão racial. E essas pessoas, a partir desse grupo de estudo, a gente convidou para criar um grupo de trabalho. Aí foi uma proposta nossa, mas é claro que já tinha uma base, e mais do que ter uma base, e aqui eu posso confessar que eu sei que muitas das pessoas estão aqui, era mais do que ter uma base. Eu percebi que tinha um grupo sólido. Eu percebi que tinha um grupo empenhado em aprofundar e trazer resultados. E isso vem trazendo mudanças na forma de discutir a instituição. A gente acabou de realizar um censo, e é bom explicar para as pessoas que não acompanharam a apresentação, mas é importante fazer um censo da defensoria, é importante saber quantas mulheres, quantos homens, é importante saber quantas pessoas negras, quantas pessoas brancas, tudo isso é importante. Mas eu acho que mais importante ainda que isso é a gente conseguir criar elementos, criar dados, para que a gente possa melhorar a forma de discutir as questões estruturais da nossa sociedade. Então, a gente teve a ideia, e eu acho que funcionou muito bem, de aproveitar o censo e discutir também a percepção da dinâmica racial. Como é que as pessoas negras da defensoria percebem a dinâmica racial? Como é que as pessoas brancas percebem? As pessoas indígenas? E não acabou aí, porque a gente vai continuar esse trabalho e a gente vai pesquisar depois a percepção da dinâmica de gênero também, que também é estrutural, também é fundamental. Não foi junto porque ia ficar muito grande. E aí as pessoas que responderam que sentiram falta, eu posso dizer para vocês que a primeira proposta que eu apresentei de censo tinham 157 perguntas. A gente teve que reduzir para 40, porque senão todo mundo ia ficar cansado de responder. Não ia funcionar. Mas as outras vêm também. Os outros aspectos vêm também. E é interessante perceber algumas coisas, Helena, que já que o censo já aponta para a gente. Primeira coisa, a política afirmativa traz resultados efetivos na composição. Por quê? O grupo, que a gente dividiu a defensoria em alguns grupos pela data de ingresso na instituição, e o grupo que tem mais pessoas negras é o grupo mais recente, de 2015 em diante, que foi o primeiro em que teve a seleção de pessoas pela política afirmativa. Então, só por isso, já mostra que valeu a pena, que a gente está conseguindo mudar a composição e que, se continuar realizando concursos com as políticas afirmativas, vai chegar um momento em que, de fato, a representação no total da defensoria e de defensores vai ser muito mais próximo da paridade, enfim. Só que tem outras coisas que a gente descobriu também que são importantes para esse debate. Alguns conceitos sobre o racismo, eles são bastante bem compreendidos pelos defensores, pelos servidores e pelos estagiários, não só pelos defensores. Mesmo que as pessoas não saibam exatamente do que elas estão falando. Por exemplo, todo mundo entendeu que existe racismo estrutural, em todas as categorias. Embora a gente não tenha falado o que estava perguntando. Você entende o que é racismo estrutural? Mas a gente perguntou pelo conceito e todo mundo concordou com o conceito que a gente colocou. Todo mundo concordou com o racismo institucional. Por outro lado, algumas questões surpreenderam a gente pela quantidade de pessoas que não compreendiam ou que não concordavam com ela. E aí foi um desafio para a gente, enquanto defensoria, e para todo mundo que trabalha com a sociedade, pensar em melhores formas de levar a discussão. Por exemplo, o racismo reverso, 20% das pessoas que responderam, isso foi mais ou menos uniforme
entre defensores, entre servidores e entre estagiários, mais ou menos 20% das pessoas parecem acreditar em racismo reverso na defensoria. Esse dado eu esperava que fosse menor, mas foi um dado relativamente grande. E mais, uma questão bem importante também para a gente pensar. A distribuição das pessoas que acreditam em racismo reverso dentro da defensoria é igual entre brancos e entre negros. Não tem uma diferença. O percentual de brancos que acreditam nisso é semelhante ao percentual de negros que acreditam também. Quando a gente perguntou sobre piadas racistas, a maioria não ri de piadas racistas, mas entre os que riem também a distribuição é muito igual entre brancos e negros. Então, acho que é um desafio que fica para a gente pensar na melhor forma de discutir melhor esses temas. Mas, para fechar essa fala de hoje, com um dado que o censo obteve e que eu achei extremamente importante e que mostra que deu certo o processo que a gente fez, foi que a política de reserva de vagas para a população negra é aceita por mais de 90% dos defensores, por mais de 90% dos servidores, por mais de 90% dos estagiários. Então, é uma política que é aceita pela ampla maioria e pela quase totalidade das pessoas que compõem a Defensoria Pública hoje. Então, se quando em 2016 a gente apresentou a proposta com receio da polêmica que ela poderia causar internamente, hoje eu não teria receio nenhum. Claro que existem pessoas que não concordam. E é natural que aconteça isso. Mas é uma política que expressa tranquilamente a maioria do pensamento da Defensoria Pública da Bahia. E, por fim, eu acho que, não sei se tem estagiários acompanhando, mas aí é uma mensagem de esperança mesmo, né? Que, obviamente, uma pesquisa sobre percepções, ela não tem resposta certa nem resposta errada, são percepções. Mas é claro que a gente tem algumas coisas que explicam conceitos, a gente consegue perceber que alguns conceitos são melhores dominados ou intuídos e outros menos. E por incrível que pareça, das 3 categorias, estagiário, defensor e servidor, quem demonstrou ter melhor compreensão dos conceitos que a gente inseriu na pesquisa foram os estagiários. Foram justamente os mais novos. E com outro dado interessante, aqueles que têm o maior percentual de população negra, e dentro da população negra, o maior percentual de pessoas pretas, pessoas de pele preta. Essa categoria, que é a juventude, que é quem está chegando e quem vai levar o jogo para frente, e que é bastante heterogênea em relação à faixa de renda, porque existem estagiários de nível superior, que tem muita gente de classe média, mas também tem estagiário de nível médio, que são as pessoas que sustentam a família com o valor da bolsa de estágio, que às vezes é a renda mais importante da família. E nessa categoria foi que se demonstrou melhor compreensão dos conceitos. Então, me parece que esse trabalho de formiguinha que vem sendo feito há séculos, na verdade, e também há décadas por pessoas como Lena, como Vilma, como Sirlene, como Zene, e as pessoas que antecederam, elas vêm se dando fruto. E eu acho que a gente está prestes a viver um período de explosão mesmo, de consciência sobre a dinâmica racial. E se alguém estiver assistindo aqui e que for gestor de instituição, gestor de defensoria, ou que esteja estudando a possibilidade de abrir um concurso, e esteja pensando em relação à possibilidade ou não de fazer a seleção da população negra, meu conselho, se eu puder dar um aqui, é que não deixem de fazer. Porque vocês não sabem o quanto a instituição de vocês vai se tornar melhor e com pessoas mais qualificadas a partir de quando vocês permitem o acesso da população negra em maior proporção. Então, é isso. Obrigado aí, Jamara. Não sei se passei do meu tempo. Não, ainda tem tempo. Ainda temos mais. Mas é isso. Então, o conselho que fica é esse. Que as pessoas façam, que é uma política extremamente eficiente
E mais, só para concluir, para tirar não deixar de falar um pensamento que eu tenho sobre um dado que é usado contra as políticas afirmativas. Quer dizer que, com a política afirmativa, você vai colocar na instituição alguém que é menos preparado ou menos capaz. E vou falar uma coisa que pode ser muito dura para quem fez concurso recentemente, mas é a seguinte: eu sinto muito informar vocês, mas o concurso não diz quem está mais preparado. A classificação do concurso, muito menos, diz quem está mais preparado. Desculpe informar, mas o concurso, a seleção através do concurso, ela serve para dar critérios objetivos para uma seleção, para evitar que você escolha quem você quiser indicar. E serve para evitar que pessoas que não tenham um mínimo de preparo cheguem à instituição. Só que no concurso que aprovam 200 pessoas, as pessoas que têm um mínimo de preparo, normalmente são 1.000, não são 200. Então, eu sinto frustrar a vaidade de algumas pessoas que se acham especiais porque passaram no concurso ou porque ficaram melhores classificados no concurso, mas isso não mede preparo nenhum. Não mede preparo nem técnico, nem emocional, e muito menos o preparo mais importante para uma carreira como a Defensoria Pública. Não mede o preparo ideológico e o nível de compromisso social. Então, esse argumento é um argumento que, para mim, não tem nenhum sentido. Porque se você faz um concurso rigoroso como que a gente fez, com notas mínimas de aprovação, quem chegou no final, em qualquer posição que seja, o nível de conhecimento que o concurso pode verificar se você tem ou não foi verificado. Com um diferencial. Muitas vezes, aquela pessoa que ficaria de fora porque ela é quem tem as condições sociais, econômicas, que tornam mais difícil para ela participar do concurso e se preparar para aquela prova, mas que tem um potencial maior do que as que tem um preparo melhor. Então, quem é contra as cotas por esse argumento, eu acho que é um argumento totalmente baseado em uma falácia em relação aos concursos públicos. E é isso, pessoal. Fica aí o meu relato. Lena tem muito mais coisa para falar do que eu e tem muito mais bagagem para falar do que eu. E o meu agradecimento aqui por esse curso que vocês fizeram na Defensoria. Fico muito feliz, muito orgulhoso de que durante uma gestão em que eu esteja à frente, a Defensoria tenha conseguido dar esses passos tão importantes para se tornar cada vez mais inclusiva e cada vez mais preparada para enfrentar os problemas sociais. Então, obrigado, Jamara. Obrigada, Rafson, pela fala, por compartilhar com todos nós essa trajetória que a Defensoria Pública da Bahia vem percorrendo, muito antes da publicação do edital, porque fazer política de cotas não é simplesmente, né, estruturar o edital, né, colocar a previsão, né, na letra do edital, mas vem de uma construção muito anterior, de muita batalha interna dentro da própria instituição, como você mesmo falou, que tem que antever os problemas que vão possivelmente ocorrer, para que não ocorra o problema e não tenha a solução, né, já pronta, que é o que a gente vem observando também em alguns estados, né, que estão implementando a política de cotas e que não tiveram, né, alguns cuidados e estão enfrentando problemas para efetivar a política de cotas. E aqui na Defensoria da Bahia a gente conseguiu, né, finalizar o concurso com êxito e sem, né, maiores entraves. Quando você falou sobre a sala, né, da verificação, do clima, passou um filme na minha mente, me retornou todos os momentos. Eu lembrei que eu fiz a minha transição capilar, eu usava cabelo alisado durante
o concurso da Defensoria da Bahia. Eu acho que foi até um ato muito corajoso da minha parte, porque eu comecei, fiz a primeira fase usando o cabelo preso para disfarçar, né, as duas texturas que tinham no meu cabelo. Aí eu fui fazer a segunda fase, já tinha feito o primeiro corte bem curtinho, mas ainda tinha, né, um pouco de química. E na prova oral eu estava com o cabelo bem curtinho e já utilizando ele na minha textura natural, crespa. E hoje eu ouvindo suas palavras, eu acho que desde aquele momento, ao ver o edital, ver o engajamento da Defensoria, eu já me senti parte, à vontade, para tomar uma decisão que já vinha sendo, né, algo da minha vivência, nessa questão de assumir, né, as minhas raízes através do meu cabelo. E eu gostaria, né, de reafirmar que a gente está na nossa 5ª aula sobre cotas raciais e desafios e possibilidades, os temas, né, sistema de cotas no Brasil, estratégias de combate às fraudes no sistema de cotas, experiência da Defensoria Pública da Bahia na implementação do sistema de cotas. E agora nós vamos passar a palavra para Marcelene Garcia, doutora em Sociologia e professora do Instituto Federal da Bahia, que vem sempre colaborando com a Defensoria Pública, está sempre presente nos nossos, né, projetos. Obrigada, professora, por aceitar o convite. A palavra está com a senhora. Boa noite a todas, boa noite a todos. Aqui é uma satisfação estar aqui. Que aula, viu, Rafson? Eu fiquei o tempo todo aqui, muito tempo arrepiada mesmo. Também passou esse filminho na cabeça, como disse aí, doutora Jamara Saldanha, que já é um prazer conhecê-la agora como defensora. Você trouxe aspectos, assim, importantes, assim, queria muito te agradecer pela fala, porque eu estou escrevendo muito sobre isso, e às vezes você fica com a impressão que você está levantando teses, né? E quando você ouve também a apreensão também de outras pessoas, e você, obviamente, que tem muita sensibilidade, então também agradecer por esse aprendizado. Saudar aqui Silene Assis, né? Nossa ouvidora, Zene Natividade, né? Lembrando aí também as ouvidoras que passaram por aí, Vilma Reis e Tânia Palma. Eu vou falar sobre os desafios aí de cotas raciais, começando as bancas de heteroidentificação, e eu fiz uma opção aqui, né, porque são tantas informações, eu tenho pesquisado muito, e tenho feito muitas pesquisas agora, quantitativas e qualitativas, agora tem experiência de banca telepresencial, que eu gostaria de democratizar, mas também, assim, acho que de prestar nossa deferência mesmo, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, por ter possibilitado o avanço da política, isso é extremamente importante. Eu queria também fazer uma opção de enfatizar isso, até falei com o Dr. Rafson no início, que é algo que tem me chamado muita atenção, que a gente está no momento, por exemplo, das universidades federais de avaliação das cotas raciais em 2022, e aí as pessoas estão lá, será que vai acabar, o que vai ter, e o desafio é ampliar, não tem outro debate. O debate não é se vai acabar ou não vai acabar, o debate é como nós vamos ampliar a política, porque a gente precisa sim, eu acho que esse censo, demais, adorei o censo, acho que muito importante essa postura, inclusive, de entregar esse resultado para a sociedade, porque vai possibilitar que, inclusive, a gente faça um planejamento para dizer quando é que nós vamos chegar a um percentual que a gente entende como sendo justo. E, nesse sentido, antes de eu entrar nos detalhes aqui das bancas de heteroidentificação, ou de verificação, ou de aferição da autodeclaração, que é refletir mesmo sobre essas metas. Então, o que a gente vai fazer? Ou a gente amplia o percentual de vagas, tem essas modalidades aqui que você elencou que são muito importantes, né, para garantir a maior participação da população negra. Será que a nota de corte que a gente diminui? Porque nós temos a percepção de que essa ideia de meritocracia, sobretudo num país que é extremamente desigual, eu estou citando aqui Hélio Santos, é um engodo, né? Então, a gente sabe das condições que vão levando essas oportunidades. Hoje de manhã eu estava numa mesa da Ampox, e a gente refletia sobre ações afirmativas com intelectuais negros aí renomados, e estava a Tatiana Dias, que ela é do IPEA, né, pesquisadora sobre relações raciais,
ela trouxe dados que diz que um concurso público federal, em média, desses mais expressivos, chega a 30 mil reais de investimento. 30 mil reais. Quem tem 30 mil reais para o investimento? Desde coach para prova oral, para tratar o cabelo aqui, para lembrar, a roupa, o sapato, né? Desde a hospedagem, passagem de avião, todas essas coisas, dos treinamentos investidos nas escolas, nos cursos de capacitação, de formação. Aí a gente está falando dessa realidade. Como é que a gente pensa a possibilidade da população negra ser incluída nesses espaços, quando estou falando aqui dos serviços públicos? Então, quais estratégias? E aí, queria agradecer muito essa reflexão, porque foi um pouco isso mesmo que a gente percebeu, né? Se o doutor Rafson está falando que na primeira etapa, sobretudo as mulheres, né, que ficam mais evidenciadas por conta do racismo na sociedade e o seu cabelo, se na segunda etapa vieram livres. Então, eu queria refletir muito sobre a importância das bancas de heteroidentificação, ou das comissões de verificação, ou das bancas de aferição da autodeclaração, já que tem a utilização aí dos 3 termos, que é esse caráter político, que é esse movimento, para mim, fundamental, que marca a entrada desse candidato que optou por cotas raciais. Ele precisa ser bem recebido pela instituição, pelo órgão. É o desejo de ser bem-vindo naquele espaço como cotista. O fortalecimento da identidade negra, que por vezes acontece naquele momento em que você enxerga várias pessoas como você e outras que não são como você, que estão ali tentando fraudar. Como que nas pesquisas qualitativas que eu tenho feito, nas bancas de heteroidentificação, eles destacam esse momento. Seja porque os lábios, o cabelo será valorizado, a cor da pele, portanto, eu estou nesse ambiente agora que é livre, que meus traços fenotípicos negroides são valores neste espaço, o que eu chamo de diamante negro, porque eu desenvolvi um método, inclusive tenho que agradecer também a Defensoria por isso, porque eu já vinha fazendo bancas no Brasil, mas aí fui fazendo a Defensoria, depois fui fazendo um lugar e outro, o pessoal dizendo o método da Lena Garcia. Aí alguém me chamou a atenção, estávamos na casa da Denise Ribeiro. Eu falei, não, esse método precisa ter um nome. Lindinalva Barbosa já deu o nome para o método, e a gente conseguiu aí, então, que tem um método que tem um nome, que tem uma filosofia, que tem um princípio, que tem uma técnica, que tem probabilidade de erros, que é esse método Oju-Oxê, que hoje a gente tem possibilitado também compartilhar com a sociedade, inclusive os desafios dele. Então, esse momento, ele precisa ser um momento marcante. As bancas de heteroidentificação são fundamentais, obviamente, que a gente já sabe, para minimizar as fraudes nas cotas raciais, mas, sobretudo, também para fortalecer esse caráter que é da chegada na instituição. E quando eu chego nessa instituição com liberdade, que eu sei que há, né, uma valorização da diversidade étnico-racial, inclusive do perfil estético nosso, haja visto que o racismo questiona a nossa humanidade a partir do corpo. Então, nesse ambiente onde o meu cabelo é valorizado, onde outros traços, também vai possibilitar o maior desenvolvimento dessa pessoa como profissional. É assim que eu acredito. Eu gostaria, então, de começar aqui, viu? Depois você dá uma cuidada de mim aí, viu, doutora Jamara Saldanha, viu? Por favor. Eu queria, então, refletir sobre alguns pontos que eu tenho até falando aí nessa semana, que é a importância das ações afirmativas por meio de cotas raciais, né, são aí dos eventos mais revolucionários que a gente tem do direito. Eu estou citando Joaquim Barbosa Gomes, exatamente, porque essa frase está no livro dele, e mais para isso, a gente precisa pensar a finalidade da política, portanto, que é incluir pessoas negras. As pessoas negras são as que se autodeclaram pretas e pardas, portanto, nós vamos ter no grupo negro pessoas pretas. Eu não sou uma mulher preta, há uma generalização agora que não é mais negro, é preto. Eu sou uma mulher negra, que é uma categoria política, do qual se inclui os pretos e pardos. Então, eu não sou preta, eu sou uma mulher pelas categorias do IBGE parda, portanto, os traços fenotípicos negroides menos acentuados. E os pretos são pessoas negras que possuem traços fenotípicos negroides mais acentuados. É só também para explicitar aí para quem tiver aí alguma dúvida.
Lembrar, porque nós temos aqui uma conjuntura também na Bahia, né? Eu estou, apesar de estar no momento aqui em Curitiba, mas na Bahia, de que as cotas raciais nos concursos públicos estaduais foram aprovados, ou mesmo nas estaduais, nas instituições de ensino superior, as estaduais, mas as bancas de heteroidentificação ainda, elas são comportamentos muito recentes e específicos de um órgão ou outro. Então, a gente precisa refletir muito sobre isso, haja visto dos dados que eu tenho trabalhado e tenho sistematizado de concursos sem banca e concursos com banca, que levou uma incidência de mais ou menos 40% de fraudes das vagas ocupadas por negros, sendo que em alguns concursos de alto status, comparando as fotos desses candidatos, chega a 60%. Então, a gente tem algo que é um escândalo no Brasil, que são as fraudes nas cotas raciais, e a gente está falando de experiências de 10, 12, 13 ou quase 15 anos, né? Então, se a gente refletir esse número de vagas que foram sendo usurpadas pela população branca e deixando a população negra de fora, então eu, inclusive, tenho destacado muito que as universidades federais, estaduais e mesmo os serviços, os concursos públicos estaduais, federais ou municipais precisam abrir o seu baú para trás, no sentido de observar, tem formas de monitoramento, de saber quantos fraudaram. Nós não precisamos ficar esperando que as denúncias aconteçam se a gente sabe que existem as fraudes. Então, também é muito importante se atentar para a responsabilidade desses órgãos. Nós precisamos abrir os baús, olhar para trás, quem são essas pessoas que entraram por cotas raciais para a população negra, né? Lembrando a finalidade da política. Atualmente, pensar medidas de avanço, né, para ampliar as políticas públicas, as políticas de ações afirmativas. Então, é pensar para trás, pensar neste momento e pensar no futuro. As bancas de heteroidentificação, elas precisam ter também qualidade técnica, no sentido de que a orientação normativa, sobretudo a 04 de 2018, o Ministério do Planejamento vai falar de único e somente o fenótipo, pensar os desafios que é isso no Brasil, que tem uma dimensão continental, pensar as singularidades regionais são muito importantes. Eu tenho acompanhado muito nos estados do Nordeste, mas também Sudeste e Sul, e vi comportamentos, aqui eu estou repetindo, mas acho que é importante, porque a gente vai precisar ter maturidade para lidar com o processo, de na mesma cidade que tem IFE, que tem uma universidade estadual e que tem uma federal, uma pessoa negra não vi, né, disseram que era negra, uma pessoa que se autodeclarou parda, ela numa instituição, ela levou sim, na outra ela levou sim, levou não e sim só na banca recursal, e na outra ela levou não na presencial e não na recursal. Eu estou falando da mesma cidade. Então, nós temos desafios como estes na Bahia, inclusive por conta da sua complexidade, né, então precisamos ter critérios técnicos de identificação do fenótipo, precisamos pensar na padronização, e um dos desafios mais contemporâneos que eu tenho observado são as blackfaces, eu estou chamando aqui de sentido mais genérico, mas os candidatos têm se bronzeado, têm usado maquiagens, têm usado, colocado cabelo, dread, barba, enfim, várias técnicas para burlar sua estética, para confundir a banca, e isso está acontecendo de forma muito generalizada. A gente precisa criar, do ponto de vista legal, estratégias para o maior controle dessas situações. Digo nas presenciais, mas sobretudo nas telepresenciais, agora por uma conjuntura da pandemia. Mas também algumas instituições na Bahia que fazem telepresencial independente, já faziam antes da pandemia. As bancas telepresenciais, elas têm, para a minha observação como pesquisadora, um nível de efetividade menor, justamente por conta dessas características, em que os candidatos, eles burlam em bem escurecidos, mesmo aquelas que fazem por vídeo. Então, dependendo da tecnologia, a pessoa pode parecer mais escura ou menos escura,
Por isso, é muito importante que os editais também possam regular o modelo da foto, do vídeo, o fundo, tem luz, não tem, mas tem aplicativos do celular que escurece o candidato. Então, a gente precisa pensar, sobretudo, nas formas de punição. Eu estou falando de punição severa, de entender essa fraude como crime, haja visto que há uma incidência enorme deste comportamento. Estes mesmos candidatos brancos que bulam as bancas telepresenciais, sobretudo, quando eles são indeferidos, porque a banca tenta buscar várias informações desse candidato, esse candidato põe a cara dele, aparentemente preta, e nas redes sociais e pede para alguém dizer, olha, eu estou sendo discriminado porque eu sou escuro e a banca me deu não. E aí, de repente, há uma comoção sobre aquele caso. Então, muito importante que as pessoas, quando veem essas situações, observem de o que é que está acontecendo. Porque alguma coisa está acontecendo, e aconteceu algo muito recentemente agora na Bahia, com alguns candidatos que efetivamente tentaram confundir a banca, não conseguiram, e usaram esse tipo de estratégia, que é justamente para comprometer a política e criar uma ideia de que a banca não consegue definir quem é negro e quem não é. Obviamente, numa sociedade racista, não há essa possibilidade. Os casos que são casos considerados mais difíceis, a banca ela vai dialogar, são 5 membros, no caso da orientação dos concursos federais, acho que do estado aí são 3, a banca vai dialogar e ainda tem a possibilidade de recurso, que é onde esse candidato ele vai poder utilizar mais argumentos para dizer que realmente ele é uma pessoa parda. Então, eu queria aproveitar aqui para falar um pouco, eu escrevi um artigo e aí eu destaquei umas tipologias aqui dos fraudadores, para a gente refletir um pouco sobre eles. Aqui, deixa eu só pegar o texto, desculpa, eu fui para uma outra tela aqui. Já que eu entrei nesse assunto aqui. Um momento. Eu ia falar de cabeça, mas às vezes aqui. Então, é possível identificar nas bancas de heteroidentificação 4 perfis do que aqui estamos chamando de fraudadores nas cotas raciais. Foi uma opção política de chamar essas pessoas de fraudadores, né? A identificação considera participação presencial, observação do fenótipo dos candidatos durante a banca e observação do fenótipo dos candidatos que foram deferidos na banca presencial e solicitaram banca recursal. E, obviamente, análise do conteúdo do recurso desses candidatos que foram para a banca recursal. Então, disso, né, eu destaquei aqui que eu chamei de 4 tipologias de fraudadores. O primeiro seria fraudadores por convicção, seriam candidatos brancos, com traços fenotípicos caucasoides muito nítidos, seriam brancos, que a gente chama também por convicção, né? Normalmente se autodeclaram como negros da cor parda, em função dos traços visivelmente brancos, é possível crer que estes têm ciência de que são brancos, que são tratados como brancos na sociedade brasileira. Ou, obviamente, se as pessoas têm algum problema, porque eu estou chamando o perfil Xuxa, assim, sabe? Observando os recursos destes candidatos, eles tendem a buscar brechas no direito para serem incluídos, alegando indefinição da categoria parda pelo IBGE, ok? Já os fraudadores aventureiros seriam os candidatos brancos, com traços fenotípicos caucasoides não tão acentuados, e, por alegarem parentesco com negros, avó, acreditam ter alguma chance de ser incluído como negros da cor parda, dependendo do perfil dos membros da banca de heteroidentificação e da região onde a banca acontece. Então, comecei a ver comportamentos dessa empresa, eu falo, mas como que esse candidato levou um não, agora ele está de novo aqui? E ele vai indo, ele vai tentando, tipo, na Bahia eu vou levar um não, mas se eu for para Ceará, eu acho que eu tenho chance de levar um sim. Se eu for para o Sergipe, posso levar um sim. Se eu for para São Paulo, mas se eu for para o Maranhão, não. Então, também é muito importante refletir sobre como, também na estrutura racista, esses candidatos têm percepção de que as bancas têm padrões diferenciados.
E isso não pode acontecer num país onde os concursos públicos, ainda que sejam municipais, eles sejam nacionais, ou no caso das universidades também. Ainda se observa a presença dos fraudadores cínicos, seriam os candidatos brancos com pouco ou muitos traços fenotípicos caucasóides que optam por estratégias de burlar e enganar os membros da banca, modificando artificialmente seu fenótipo. Gostaria de refletir, infelizmente, que este tem sido o perfil mais em ascensão. Que você observa que a gente que diz assim, não estão brincando em serviço, sobretudo nas bancas telepresenciais, mas também presenciais, sendo incentivadas, inclusive, por cursos preparatórios. E o caso do não uso, e aí usam bronzeamento artificial, natural, barbas, dreads falsos, perucas crespas, mega hair, maquiagens fortes para escurecer a pele, ou esses aplicativos aí que escurecem a pele e que também, né, usam estratégia de roupas para esconder a pele também, né? Então, muito interessante perceber que em algumas situações esses fraudadores cínicos se misturam com os aventureiros e vice-versa, né? Então, eu vou escurecer, será que vai dar certo lá, aqui, né? Por último, destacamos fraudadores ingênuos. Ninguém gosta muito desse nome, parece que é um nome... Fala, por que você deu ingênuo para ele? Eu falei, porque eu quero chamar atenção, tá? Os fraudadores ingênuos, que seriam aqueles candidatos fenotipicamente brancos, que por questão de identidade negra afirmada, imaginam ser negros, mesmo não sendo. Eu estou partindo do pressuposto que há, sim, alguns casos em que as pessoas são equivocadas. Elas acham que são negras e elas não são. Para reforçar, para mim, para a minha observação, estes casos de negros equivocados, ou de brancos equivocados, que acham que são negros, são casos raros no Brasil. São raros em função da característica das relações sociais, por óbvio, que a pessoa ela vai em algum momento perceber se ela foi identificada como sendo negra ou não, a partir dos traços fenotípicos negroides. Então, eu estou dizendo que esses fraudadores que eu estou chamando de ingênuos aqui, eles não são cínicos e também não são aventureiros. Eles acham que são, eles acham que porque o pai é negro, porque a mãe, então eles são também, porque eles optaram pela cultura negra, né, por aspectos da cultura ou da religião, e eles se sentem negros. A questão muito é observar também os recursos desses candidatos, e nos casos de deferimento, que é justamente alguns casos que a gente observa, inclusive na Bahia, que os pareceres vêm, mas a pessoa sempre se viu, né? Então, eu achei muito importante a gente refletir sobre identidade, né? No caso dos indígenas, não é fenótipo, é identidade. No caso da população negra, porque o racismo é de fenótipo, de aparência, portanto, a pessoa pode se identificar como negra se ela quiser, mas para fins de ações afirmativas por meio de cotas raciais, ela precisa parecer negra, ela ser socialmente reconhecida como negra. Portanto, os brancos descendentes de negros não são sujeitos de direito das cotas raciais. Então, aqui, né, porém, o que se observa no conteúdo dos recursos dos candidatos indeferidos pelas bancas é que eles se apegam, em primeiro lugar, de forma racional, no significado da categoria do IBGE para identificar quem é pardo. Então, eles questionam a categoria do IBGE, e, em segundo lugar, eles vêm dizendo, eu sempre me senti negro, eu sempre me vi negro, e vão trazendo alguns elementos que apontam para uma possível discriminação, do qual, muitas vezes, eles não conseguem mesmo comprovar, né? Nesse sentido, nota-se que, apesar de existir, de fato, o perfil fraudador ingênuo, que não pode ter tido a intenção de fraudar o concurso intencionalmente, esse perfil pode ser manipulado por todos os outros perfis de fraudadores, porque aparece como sendo, em segundo lugar, o argumento nos recursos. Eu acho que muito importante, eu gostaria de destacar sobre isso, e como que, de uma certa forma, você ouve, inclusive, de gestores e gestoras dizendo, mas coitado, ele se equivocou, e agora ele vai perder o certame, doutor Rafson, né? Estava tão feliz porque foi aprovado, e agora alguém foi lá e disse que ele não é negro. Então, a gente precisa, sim, explicitar o edital, vamos fazer campanhas explicativas, vídeos,
vamos fazer cartilhas e vamos chamar a atenção dessa sociedade, porque o que está acontecendo é absolutamente grave. Eu tenho, assim, tem bancas que eu faço que eu fico realmente 2 dias muito triste, que é a dor da cor, que é aquela sensação de injustiça, de desprezo à população negra. As pessoas estão fraudando e, por vezes, do ponto de vista do direito mesmo, os candidatos já estão escurecendo até a sua identidade e mandam o documento de identidade escura, ou mandam as 3, 4, todas as fotos, imagens, vídeos escurecidos. A gente vai precisar regular. Minha defesa é que, não obstante por conta da pandemia, haja necessidade das bancas telepresenciais, que as presenciais aconteçam, que já haja essa previsão no edital e que essas pessoas sejam convocadas, e que a gente impulsione mecanismos de controle e de denúncia também por parte de outros candidatos, que é o que tem conseguido controlar a política. A juventude negra denunciando nas universidades e os servidores negros e servidoras também fazendo monitoramento e fazendo denúncia, dizendo, suspeita-se que a pessoa não seja negra, por favor, verificar. Acho que isso é muito importante. Eu não sei quantos minutos eu tenho, acho que é muito importante refletir o papel do movimento negro no processo, né? A questão do racismo institucional, que o doutor Rafson já falou, a questão do racismo estrutural, como que dentro das próprias gestões vai se retroalimentando também mecanismos de criar mais obstáculos. Me chama a atenção o fato de que a população branca está fraudando as cotas raciais, eu estou racializando a população branca. Hoje, está onerando os cofres públicos, porque precisa criar várias estratégias de controle. Muitas vezes, a gestão das cotas raciais, elas estão em função dos brancos fraudadores, e que algo que o doutor Rafson destacou, que eu tenho enfatizado nas falas, é que agora os brancos fraudadores estão tensionando para que, em caso de um edital que faça a previsão de excluir no certame, que eles tenham o direito de ir para ampla concorrência. Não é só ir na defensoria, não. Já tem um movimento grande sendo tensionado. Porque essa população, ela quer o direito de concorrer em todos os lugares. Eu acho que é isso que a gente tem que refletir sobre a branquitude. Ou seja, eu posso concorrer na vaga de negro. Se eu não for identificado, que eu levei azar, porque eu não escureci direito, ou porque a banca lá tinha um critério mais exigente, ou alguma coisa assim, eu vou para ampla concorrência, portanto, eu não tenho prejuízo. E o que a gente tem que se conscientizar a sociedade é que o negro não tem essa chance de ficar equivocado que ele é branco. Ele pode ter problema de identidade, mas isso não vai fazer com que ele receba o mesmo salário que um branco, sobretudo nos serviços privados, né? Eu acho que refletir muito sobre isso são desafios que eu estou chamando contemporâneos, porque a gente precisa ter formas de regular essas pessoas que estão fraudando o concurso de forma muito incidente, que eu estou falando de um fenômeno em ascensão, porque estão percebendo que escurecem, e aí vai lá, mas como? Vocês estão dizendo que é branco a partir do quê? Todas as imagens são escuras, né? E daí bloqueiam as redes sociais, enfim, a gente não pode também aqui ficar dando muita ideia, né? Então... Pode ficar, desculpa interromper, mas pode ficar à vontade que seu tempo está sob controle, viu? Okay. Quando faltar 10 minutos, eu te sinalizo, certo? Não podemos permitir que instituições façam averiguação somente em caso de denúncia, gente. Né? Então, a gente está falando o reflexo do racismo institucional, e a gente sabe que o Estado da Bahia está passando vergonha. E passa mais vergonha ainda porque é Bahia, né? Onde a gente tem essa imagem de um Estado majoritariamente negro, de Salvador, em que, do ponto de vista da estrutura do Estado, mesmo as bancas de heteroidentificação, em alguns lugares estão acontecendo, muito por força, inclusive, de tensionamento do Ministério Público e outros órgãos, e as estaduais também. Então, você imagine, né, quantos sonhos, né, foram perdidos. Então, sindicância, poucas denúncias, muito importante também perceber. Historicamente, em 10, 12 anos de cotas sociais, essas instituições, quando elas mandam os retratos
do rol de denúncias, são poucas denúncias. Fala, como assim? Você só teve esse número de denúncias? Você não fez banca e só tem isso de denúncia? Dá a sensação de que tudo está sob controle. Então, que a política está sendo efetiva. E ela não está sendo efetiva, né? Então, os quadros de denúncia são poucos e aqueles ainda de punição são mais raros ainda. Ou seja, assim como matar negros, jovens negros no Brasil, a gente sabe que as punições são raras, também de fraudar os concursos públicos e as cotas raciais. E essa é uma realidade que a gente precisa mudar, e mudar de forma substancial. Os cursos-alvos, a gente já sabe, medicina, direito, engenharias, os concursos públicos, os cargos considerados de mais alto status. Então, também a gente já sabe que esses serão cursos-alvos. Dos fraudadores, já falei, né? É preciso, sim, investir, inclusive, em formação sobre quesito cor, sobre preto e pardo. Nós estamos numa conjuntura, inclusive, que muitas lideranças do movimento negro têm trocado o termo negro por preto, mas as cotas raciais são para pretos e pardos. Portanto, há um reconhecimento do movimento negro que a junção de negros é a soma de pretos e pardos, ok? E que muitos jovens, inclusive que são pardos, têm se declarado pretos em função de uma mudança da categoria que acontece conjuntamente com as cotas raciais e que um avanço também do colorismo. Então, é muita informação, né, que eu estou falando aqui no sentido de reflexão de que o avanço do colorismo, dessa hierarquização entre os próprios negros, que isso é também uma das faces do racismo, ao mesmo tempo que algumas lideranças substituem o termo preto por negro. Já falei de RG, precisa regular o edital, escurecem o RG, escurecem a foto, o cabelo, o vídeo, é muito importante, vamos ter que regular com técnicas e, quem sabe, talvez com peritos para falar essa foto foi escurecida, porque realmente está um escândalo. Sobre quem é preto, quem é pardo, acho que já falei um pouco, talvez no debate venha um pouco isso. Hoje, no Brasil, a maioria das pessoas negras, elas são pardas, de 100 negros, 85 são pardos. Portanto, falar de negros no Brasil é falar da categoria pardo, que é essa categoria que também cabe todo mundo e que é um dos desafios também das bancas de heteroidentificação, quando essas pessoas não são pretas, mas também não são brancas, e por isso a importância do treinamento para que apenas o critério de fenotipia seja observado, porque assim é a sociedade brasileira do ponto de vista do seu racismo. Sobre o colorismo, acho que pode vir para o debate, mas é algo importante de refletir, inclusive nuances, né, o doutor Rafson falou da coisa do alisamento do cabelo, não é somente as mulheres, mas os homens também têm alisado muito na frente, alguns têm pintado de loiro, e por vezes a banca, ela quer identificar aquela pessoa como não sendo negra, mas efetivamente ela é. Uma outra questão também nas bancas telepresenciais que tenho observado, é que meninas brancas, que tentam lá se escurecer, elas vêm com o cabelo muito bagunçado, um cabelo horrível. E a gente fica pensando a face do racismo. Porque ela imagina que para um cabelo parecer com cabelo de negro, precisa estar todo desarrumado. E a gente sabe que, às vezes, até quando a gente quer deixar o cabelo bonito, a gente faz assim, dá aquela desarrumada. Eu falo, bagunça o cabelo aí para ficar bem bonito. A gente sabe quando a gente usa esse termo, mas o que eu estou dizendo é outra coisa, que são os estereótipos da pobreza, de colocar uma roupa simples, uma roupinha, e fazer aquele cabelo todo para parecer pobre, porque pobre se parece com negro. Então, a gente tem que confrontar esses estereótipos. Muito importante que as bancas de heteroidentificação tenham também, para além dos treinamentos sobre relações raciais e fenótipo, que eles possam também ter informações sobre psicologia social do racismo, para que possam, inclusive, sofrer menos e ter mais qualidade da apreensão e deixar suas subjetividades o máximo possível em casa. Treinamento, já falei, essas questões mesmo da padronização, não é possível que a gente tenha uma pessoa negra que, por ser parda, ela tenha, em várias bancas, um parecer diferenciado, né? Então, isso é realmente
para os racistas é tudo o que eles querem, justamente dizer, aqui ninguém sabe nem quem é negro, né? E reforçando aqui que a gente precisa, sim, abrir os baús das fraudes. Quantas, onde, quem? E aí, como é que nós vamos reparar? Nós queremos a reparação em vagas. Essa é uma sugestão minha, não sei o movimento negro que acha disso, outras pessoas. Se as nossas vagas foram fraudadas para trás, nós queremos essas vagas já reservadas para frente. Como será? Se será em etapas ou será de uma vez só? O que a gente precisa pensar é numa estratégia de reparação, porque a incidência de fraudes foi e é enorme. E ela pactua, né, com silêncio, omissão e apatia das instituições sobre as fraudes que acontecem hoje, as que aconteceram anteriormente e as que irão acontecer nos próximos processos seletivos, né? Então, reparação para frente, eu estou chamando para o lado, para trás, neste momento também. Isso é muito importante. A gente sabe os desafios do judiciário, a gente precisa ter pessoas, operadores aí do direito, que possam também pensar em estratégias de atuação, de formação, como está acontecendo com vocês, né? Porque se para o judiciário é difícil, nesses casos, é mais difícil para a população negra, né? Ser negro numa sociedade racista, do qual o seu corpo negro é alvo, né? De humilhação, de sofrimento e de injustiça. É um pouco isso. Obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Lina, pela explanação, por toda essa compartilhar de conhecimento e dessa visão tão ampla, né, das bancas de verificação. O artigo que a senhora mencionou, qual é o título para que a gente possa ter acesso e fazer a leitura? Deixa eu pegar o título aqui. Que é o subtítulo. Peraí, gente. Vocês sabem que é difícil a gente saber lembrar do título, né? Bancas de aferição, fraude e seus desafios na educação superior e nos concursos públicos. Bancas de aferição. Sim. Eu vou mandar aí, eu mando para você, depois você vê. Isso. A gente compartilhar aqui com os colegas que estão assistindo e para ficar registrado. Lina, eu quero fazer uma pergunta, né? Ao longo dessa sua trajetória, realizando bancas de verificação, da primeira banca, né, naquele momento inicial para hoje, né, o que você tem percebido de mudança nesses fraudadores? Uma pergunta, queria te agradecer pela pergunta. Eu comecei a fazer banca em 2005, então hoje eu já fiz mais de 40 mil bancas, que de vez em quando eu vou pegando as amostras aí. Eu comecei em 2005, lá na Federal do Paraná, a primeira experiência, que é algo que eu sempre reforço, a gente nunca acreditou que não havia fraude. Já de cara, já começou as cotas e a gente já começou a fazer banca. Naquele primeiro momento, a gente também não acreditou que ia dar para fazer por fotos, como o caso da UNB. Uhum. Então, isso tem a ver também com experiências do movimento negro, experiências de olhares em outros lugares. Na UERJ não tinha banca, na UNEB não tinha, como não tem até hoje, né? Que é das primeiras, mas imagina quantas fraudes não devem ter acontecido lá. E acontecem ainda hoje, né? E a UNB que institucionalizou, né? E tinha por fotos. O que a gente fez foi, naquele momento, os candidatos chegavam e eles vinham andando, tá? Isso 2005, naquela época. Andando e passavam sobre a nossa mesa e apenas assinavam aquela autodeclaração. A gente pegava a autodeclaração. Jamara Saldanha, daí vinha. E pegava a autodeclaração, olhava, lia e assinava na nossa frente e seguia para a matrícula. Para matrícula não, para outra sala. Então era uma sala que entrava com uma sala de entrada e outra de saída. Já no próximo semestre, a gente não gostou daquilo. Então, a gente fez uma avaliação e falou, não está legal. A gente não consegue olhar direito, a gente fica constrangido de olhar,
os candidatos estão entrando, então vamos fazer o seguinte. Aí reclamaram que estava calor, que isso, que aquilo. A gente falou, não, vamos fazer. Já vamos receber numa sala, todo mundo sentadinho, com água, e a gente vai atender de uma forma mais humanizada. Assim começou o processo. O que aconteceu? Eu fui observando, então, as nuances dos discursos. Obviamente, sou pesquisadora sobre relações sociais, pesquiso, acho que desde 1996, eu acho, 95. E você vai percebendo, né, algumas situações que vão sendo muito gritantes, e aquilo vai atentando. Por exemplo, foi muito marcante para mim uma mulher branca, que eu, assim, aquelas brancas de verdade, né, do Brasil, assim, que até fora do Brasil ela vai ser branca. E a gente, por que você optou por cotas sociais? E ela disse, porque era autodeclaração. E eu já sou professora do Estado, e era um outro concurso público, né? Aquilo, para mim, foi uma tomada de aquela ficha que caiu. Eu falei, bom, então está acontecendo. Quer dizer, a pessoa era professora, ela conseguiu dizer isso. Professora de antropologia, ainda se diga de passagem. Enfim, então aquilo foi me aguçando. Eu falei, vou fazer meu doutorado sobre isso. E foi até, inclusive, essa pessoa que me impulsionou a dizer, é isso que eu vou estudar. Eu estou querendo tentar entender o que está acontecendo. E aí tinha muito também desafio sobre a categoria afrodescendente. Então, muitos dos editais no início, como tem ainda hoje, Sergipe aprovou afrodescendente, São Paulo também, essa categoria abria brechas para as pessoas entenderem que brancos descendentes de negros poderiam entrar. Então, você vai vendo questões que têm a ver com o edital, com as categorias utilizadas. Tem leis, por exemplo, a própria 12.711, que é a lei de cotas nas instituições de ensino superior, elas falam de preto e pardo. E aí, quando a CEPIR, inclusive, que tinha a Luísa Bairros, né, a saudosa Luísa Bairros, eu, inclusive, era gestora em São Paulo, de igualdade racial, falei, Luísa, não tem jeito, tem que colocar a categoria negro, essa é a nossa categoria política. Negro, daí depois preto e pardo, porque senão dá a ideia que pardo não é negro. E esse discurso não nos interessa, porque os pardos são pessoas negras. Obviamente, por conta do perfil das relações raciais, a gente vai verificando que as pessoas, elas não construíram essa identidade. Citando aqui Neuza Santos, é um processo em construção, mas elas não podem dizer, eu não entrei na cota de negro, eu entrei na cota de pardo. Nós não fizemos cotas para pessoas pardas, mas para pessoas negras, dos quais o movimento negro reivindicou os negros como sendo as pessoas pretas e as pessoas pardas. No caso da Bahia, IBGE de 2010, que está desatualizado, a diferença de um preto e pardo é R$45. De um pardo para um branco, passa de um salário mínimo. Então, eu posso dizer, efetivamente, há sim processos de desigualdades, mas elas não são de privilégios, né? Ela tem algumas vantagens, né? Os pretos de sofrerem mais, mas a gente precisa produzir indicadores também sobre isso, né? Que analisem a quantidade de pretos no local e na cidade ou no estado e nos locais. Por exemplo, na Defensoria Pública, não sei a quantidade de pretos, mas a quantidade de pretos no estado da Bahia são 30%, a maioria dos negros são pardos, né? Então, se eu tenho um indicador que me mostra um percentual maior de pardos entre os defensores e defensoras, ele tem a ver com o retrato da sociedade, né? Então, a gente também precisa, senão você vai dizer, só entra pardos, e aí eu tenho que fazer as comparações para dizer que, no caso do Brasil, os pretos chegam em média a 9%, né? Então, também é importante refletir sobre isso. Do que aconteceu, várias mudanças foram acontecendo no processo das bancas de heteroidentificação comigo, sobretudo quando a gente começou a regular. E a orientação normativa 04/2018, que antes tinha de 2016, ela vai dizendo como também tem que ser. Então, a gente foi fazendo adaptação. São 5 pessoas ou 3 pessoas. Qual é o critério? Pode conversar? Pode, mas não pode ser decisivo. Pode mandar foto? Tinha, por exemplo, bancas que o candidato podia mandar foto do avô, da avó, e que isso valeria para a banca recursal. Hoje, não. Então, é só o fenótipo.
a gente foi percebendo que os candidatos diziam, eu fui em tal concurso, parecia que eu estava no zoológico, ninguém falou comigo direito, e eu, com o meu ouvido atento. Não, aqui a gente conversa, recebe muito bem, aqui a sensação é, eu quero ser bem tratado. Esse candidato está chegando ali numa situação ainda de estigma, de não reconhecimento do seu direito. Portanto, o processo ele tem que ser marcante positivamente, né? Então, acho que é essa chegada, né? E com isso também eu tenho feito muita observação a partir dos treinamentos sobre o perfil que as bancas têm dúvida. E a gente vai chegando um perfil que a banca tem dúvida, né? Isso é muito importante, porque a gente sabe que tem perfis na sociedade que a banca tem dúvida, mas às vezes o perfil ele é burlado também. Obrigada, Evia Jamara. Não sei se eu ajudei, mas... Ajudou sim, Lina. Eu vou fazer a pergunta. As colegas colocaram aqui perguntas no chat, eu vou repassar para você. Jocilene Moreira fez o seguinte relato. Muito importante fazer essas considerações acerca da categoria parda. Me recordo que na minha especialização em gênero e raça, pelo NEIM, no primeiro dia de aula eu disse ser branca, mas lá, naquele momento, a professora disse que todos nós éramos pardos, o que não concordei. Essa categoria parda tem tido ressignificados? Olha, eu escrevi um artigo, esse está público, viu, no Google aí, que é sobre juventude negra, inserção no mundo do trabalho. Se vocês jogarem lá, Marcilene Garcia, juventude negra, inserção no mundo do trabalho, Paraná. Lá, as cotas raciais tinham 1 ano na Federal do Paraná. Eu sou socióloga, né? E aí, de repente, eu vi que tinha uma incidência de pardos na pesquisa. Eu voltei nas escolas novamente e apliquei o questionário de novo. Me chamou atenção. Eu falei, eu conto na sala, tem 10 negros, entre pretos e pardos. Eu estou vendo na pesquisa que tem 15 por sala. O que está acontecendo? Voltei para aplicar de novo. No que eu voltei para aplicar, eu abri o meu olhão. E aí percebi que algumas pessoas eram brancas e estavam se declarando pardas. Lá, em 2005, eu vou chamar esse comportamento de pardialização temporária, que hoje algumas pessoas chamam de afro-oportunismo, né? Eu digo pardialização temporária. Por quê? Porque aí eu peguei alguns estudantes de terceiro ano e falei, você se declarou como? Pardo. Por quê? Porque tem cotas para negros na federal e diz que é para preto e pardo. Eu já estou colocando aqui, porque eu já posso dizer que eu coloquei aqui, depois eu vou colocar lá. Daí eu já falo, entende, não? Então, assim, eu estou falando 2005 isso, gente, que são uma história marcante. Professor, o doutor Rafso trouxe uma informação de que ele vai percebendo as relações raciais, desculpe estar citando aqui você, mas eu percebo também na minha instituição, de algumas pessoas brancas, elas não têm traços fenotípicos negroides, nem pouco acentuado, né? E que elas vão se dizer pardas. E aí, eu, como pesquisadora, estou perguntando, por que você está se declarando parda? Ou quando pergunta, fala sobre a raça humana. Daí, esse que vem com raça humana, a gente, né, já é problema. Então, por que a pessoa não quer se declarar parda? Porque ela sabe que parda é negra. Ou ela se declara parda sendo branca. Justamente também, eu acho que por essa tomada de consciência, né, que essas pessoas se sentem um pouco constrangidas de serem racializadas, e ao ser racializadas, elas são identificadas como pessoas brancas. E aí eu vou citar aqui o Jurandir Freire, no prefácio do livro da Neuza Santos, né, Tornar-se Negro, que ele vai falar um pouco dessas dimensões, né, sobretudo a partir da população negra, que ela sabe que foram os brancos que provocaram guerras, que os brancos que nos escravizaram, que os brancos que fizeram isso, que os brancos isso, os brancos aquilo, mas o desejo é de ser este, né, no sentido do fenótipo, dos traços fenotípicos, da cultura e assim por diante. Estou falando muito rapidamente, desculpe aí se eu estou atropelando as discussões de Jurandir Freire. E aí talvez tenha esse comportamento das pessoas. O que não pode, na minha opinião, é pessoas burlarem o censo. Quando uma pessoa branca se declara parda e entra no grupo negro dentro da instituição, isso é perversidade.
Tem uma colega, que é Priscila Elizabeth da Silva, que ela fez tese de doutorado muito importante também sobre o projeto USP, estuda a branquitude, e ela estudou professores negros nas estaduais de São Paulo, ou seja, Unicamp, Unesp e USP. E aí ela foi entrevistar uma pessoa negra, deu de cara com uma pessoa que era descendente de japoneses. E ela pergunta, por que você se declarou como uma pessoa negra? Ele disse, que tem tão poucos negros aqui, eu queria mudar o dado estatístico. Ok? Ela está, na verdade, comprometendo a estatística da instituição. Por isso, é muito importante termos censo, sim, mas fazermos campanhas antes explicativas para as pessoas entenderem o porquê do censo, inclusive da categoria pardo. Do ponto de vista das relações sociais no Brasil, quanto mais escuro, mais discriminado. Portanto, para mim, como socióloga, se uma pessoa é parda e se declara preta, ela está burlando o censo, no sentido dos indicadores. Porque pode aparecer, por exemplo, que na defensoria tem uma quantidade de pretos que não tem. Porque elas não são pretas, elas são pardas. Por isso, uma preocupação política da troca do termo negro, que o movimento negro adotou tanto para ressignificar por preto. Agora eu sou preto, todo mundo é preto, novembro preto, né? Então, e que muitos jovens estão se declarando pretos. Consequentemente, pode modificar as estatísticas dentro do órgão, mas não necessariamente reflete a realidade. Quando a gente sabe que pessoas pardas, mais claras, elas estão em mais vantagens do que as pessoas pretas. Que neste país não se trata pretos e pardos da mesma forma, ainda que elas sejam negras como categoria política, mas não de tonalidade, né? Então, acho que queria reforçar um pouco isso. As cotas sociais são para pretos e pardos. Se todo mundo agora é preto, logo, nós não vamos conseguir medir se entram mais os negros mais escuros ou mais claros, porque todos dirão que são pretos. A categoria do IBGE é preto e pardo, por enquanto, né? Por enquanto. Obrigada, Alina. Eu vou passar outra pergunta aqui, que colocaram no chat, da colega Camila André Janine. Professora Marcilene, tem um amigo pardo que em um concurso no Ceará, ele foi aprovado na ampla concorrência e na cota para negros. Contudo, na entrevista de heteroidentificação, ele foi desclassificado. Como a aferição foi antes da prova oral, ele não recorreu por receio de ser marcado. Seria o caso de também haver investigação pretérita para esses casos analisados equivocadamente pela banca, nos mesmos moldes para se investigar as fraudes? Com certeza. Eu acho que os editais, a normativa, ela vai garantir esse direito, se a pessoa, obviamente, ela não concordar, sentir injustiçada, que ela tenha banca recursal, né? Mas eu gostaria, sim, também de atentar para que a gente entenda um pouco sobre as categorias preto e pardo. E também, muito importante, que as instituições também informem um pouco o que ela está entendendo como fenótipo negro, enfim. Porque pode ser que a pessoa mesmo, ela tenha uma compreensão dela como não branca, né, e a banca teve. Então, eu não estou dizendo que a banca se equivocou e ela pode ter se equivocado também, né, porque tem a ver também com os casos difíceis com voto. Então, de 5 pessoas, é a maioria. Por isso, é muito importante investir no treinamento para que a gente tenha uma espécie de padronização. Não pode uma pessoa com o mesmo perfil ter levado um sim, outra levado não. Mas é um processo também de muita maturidade. Cada vez mais que as pessoas vão fazendo banca, elas vão também tendo apreensões e vão perdendo um pouco da subjetividade. E é preciso investir em treinamento, porque algumas pessoas, né, as pessoas não gostam que eu fale isso, mas algumas pessoas, do ponto de vista das suas subjetividades, vivências, experiências, elas têm um negro da cabeça dela. Então, assim, negro é até aqui, passou daqui, não é mais. Então, por isso, precisa ter um regramento dessas bancas de heteroidentificação, um treinamento, uma padronização, e tem que se observar único e somente o fenótipo, porque pode ser que, dependendo da pessoa, ela fica na disputa e ela vai dizer para mim é não e para mim é não, né? Então, assim, são questões que a gente tem trabalhado muito nas universidades, dos perfis das pessoas,
e as pessoas precisam ter critérios objetivos, né? Então, a pessoa tem que recorrer se ela se sentir injustiçada, e é esse o processo e as oportunidades mesmo que ela tem de que a instituição tente reparar, né? Essa injustiça, se é assim que ela entendeu, né? O que a gente não pode é garantir que pessoas que não têm traços fenotípicos negroides, porque se declararam pardas, elas sejam deferidas. Lina, temos mais uma pergunta aqui no chat, da colega Laísa Souza. Ela pergunta, quais seriam as características fenotípicas que indicaria que a pessoa é parda? Vou falar muito genericamente, tá? Bom, as pessoas pretas são pessoas negras que possuem traços fenotípicos negroides mais acentuados. Eu poderia falar aqui, Benedita da Silva Pelé. Nós vamos ter pessoas negras que possuem traços fenotípicos negroides não tão acentuados. Para pegar aqui, eu poderia falar do Ronaldo Fenômeno, alguém fala da Thaís Araújo, que eu nunca vi de perto, né? Mas que ela às vezes aparece mais escura, um pouco mais clara também, né? E nós vamos ter pessoas pardas, negras pardas, com pele branca ou um pouco mais clara, mas que tem traços fenotípicos negroides acentuados, como é o caso, por exemplo, do Neymar, e poderíamos falar de uma mulher que eu nunca consigo lembrar, assim, para não citar Camila Pitanga, que às vezes as pessoas ficam muito em dúvida com ela. Então, a gente vai ter um degradê ali. E entre os brancos, nós vamos ter pessoas brancas de cabelo preto e brancos Xuxa também, né? Então, a questão da banca é olhar os traços fenotípicos negroides, porque uma pessoa pode ter uma pele um pouco mais clara, mas se ela tem traços fenotípicos negroides, como cabelo e outras características que a sociedade discrimina, ela também não é identificada socialmente como branca. Se ela não é, logo ali na banca, ela tem um valor, porque o que a banca preza é justamente por valorizar os traços fenotipos negroides que são discriminados na sociedade, ok? Acho que é um pouco isso, rapidamente falando. Interessante essa parte final sobre como a banca, né, identifica essas características fenótipas que são discriminadas na sociedade, né? Porque, às vezes, a gente vê muito isso nas pessoas de tom de pele clara, né? Não é só o tom da pele clara, né? Mas, às vezes, a pessoa tem um nariz maior, os lábios maiores, e tem uma pele clara, mas, mesmo assim, passa por situações, né, de não aceitação. Exatamente, de cabelo também, né? Enfim. E por isso, acho que esse treinamento, ele é fundamental, ele é importante, e também tem aspectos, como eu reforcei, de vivências e experiências das pessoas, sobretudo, por exemplo, às vezes a pessoa, ela nunca saiu da sua cidade, do seu lugar, e ela tem uma projeção do país a partir da sua vivência, da sua experiência familiar. Então, a gente também precisa refletir muito sobre isso, porque às vezes uma pessoa aqui na Bahia, ela acha que é branca, mas ela não passa de São Paulo, né? Então, e às vezes ela pode ser identificada com um perfil no bairro Liberdade, mas não é na Barra, né? Então, essas questões não é para a banca resolver, mas a gente sabe que quem pesquisa relações sociais vai conseguir ter essa apreensão de que mesmo em Salvador, a gente sabe muito bem quem são os brancos. Lembrar que não é todo mundo pardo, não, né? Isso é um equívoco. Eu conheço pessoas brancas, inclusive colegas brancas que não são pardas, eu tenho muitos colegas brancos no IFBA, inclusive, que a gente precisa refletir muito quando a gente pensa é muito difícil fazer banca de heteroidentificação. Não é. 90% dos casos é sim e pronto. Aí o candidato entrou lá, você já deu um sim para ele. Vai ter os desafios desse entre 3,7%, 3% e 10%, como tem em todos os lugares. Então, vai discutir, vai avaliar e vai votar. É isso, gente, né? O segurança de shopping center, para a gente citar o dos supermercados, né? Quando uma pessoa negra entra, ela não fez treinamento nenhum de banca de heteroidentificação. E ela consegue identificar rapidamente, inclusive os negros que são mais claros. Hoje, por exemplo, eu saí com a minha irmã, que a gente foi comprar um negócio, um shoppingzinho, várias lojinhas, assim, no térreo. E a gente comprou e foi na outra loja. No que a gente chegou na outra loja, a gente já percebeu o tratamento. Mas aí, quando fomos para ver um perfume,
a moça falou para a gente, falou para minha irmã, que é negra mais escura, é preta, né? Porque na minha família tem um degradê aí. Falou para ela: a senhora não quer guardar a sacola para poder ficar à vontade para comprar? E a gente observou que todas as pessoas estavam com sacola na loja, né? Então, ela ainda foi sutil, né? Então, ela ofereceu a gente lá olhando o perfume, e ela veio e falou: a senhora não quer guardar as suas sacolas para poder ficar mais à vontade para comprar, né? E aí, a gente ficou por ali, e ela não ofereceu essa mesma gentileza para as outras pessoas, né? E ela não fez banca nenhuma de treinamento para identificar quem é negro, quem não é. Então, assim, a questão é, para promover, agora nós vamos criar vários desafios. Os desafios, os estigmas, estereótipos que recaem sobre as bancas de heteroidentificação, elas são para beneficiar a população branca. Isso é fundamental que a gente reflita sobre isso. Professora, muito obrigada por contribuir, colaborar com o nosso curso. É sempre bom ouvir a senhora. Já ouvi em outras oportunidades e reafirmo que é sempre um aprendizado, uma construção. Obrigada, doutor Rafson, por participar dessa aula, de encerramento. É importante que todos que fazem parte da defensoria tenham conhecimento da nossa trajetória para construir essa política antirracista dentro da nossa instituição e que vem sendo construída há alguns anos. E para todos os envolvidos no grupo de trabalho, na Coordenação de Direitos Humanos, na SDEP, finalizar esse curso é um momento de muito aprendizado, de muita emoção, porque foi uma conquista, né, colocar em prática algo tão importante. Quero agradecer a Joyce, da SDEP, que está com a gente, dando apoio na gravação. Muito obrigada, Joyce, por estar aqui com a gente até aqui, quase 8 horas. E quero que Vanessa Nunes, nossa coordenadora adjunta, que está presente, fale um pouquinho agora no nosso encerramento. Cadê você, Vanessa? Olha ela. Olá, boa noite, Jean. Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer ouvir Rafson falar, narrar todo o processo, a construção desse caminho que permitiu que a gente estivesse aqui hoje, né? Eu fico especialmente emocionada, porque isso é um marcador muito forte na minha vida, né? Lutar para garantir direitos, sendo eu mesma beneficiária de uma outra luta que me garantiu o direito de estar aqui. Então, isso é muito emocionante, e eu acho que para todas as outras pessoas negras também. Professora Marcilena, também é muito bom ouvi-la falar. Recordei aqui as emoções que eu senti no momento da aferição, emoções que também são contraditórias, né? Porque nós que somos mulheres negras, pardas, também vivemos uma dualidade, né, de valor. Então, isso é algo que também é complicado na nossa subjetividade, enfim, é uma trajetória, né, é um caminho muito profundo, e eu estou muito feliz com esse encerramento, de poder, especialmente, ter esse encerramento hoje, com pessoas que tiveram lá no início, de quando essa política foi plantada e executada, né, e a gente poder colher agora alguns frutos, dos muitos frutos que a gente espera que essa democratização produza dentro da Defensoria Pública e no sistema de justiça como um todo, né? Então, eu só tenho a agradecer as pessoas que se dispuseram a participar, acompanhar, assistir. Eu tenho certeza que esse curso que a gente realizou em 5 etapas vai ser renovado em outras oportunidades, a gente vai expandir, vai conseguir trazer mais gente para participar também. Então, é isso, estou muito satisfeita. A luta é processo, né? Estamos em processo todas e todos. Muito obrigada. E continuamos juntos. Obrigada, Jean. Obrigada. Doutor Rafson, quer fazer alguma consideração para encerrar o nosso curso? Ô, Jamara, só queria agradecer. Eu não estou numa condição boa de fazer declaração, porque eu estou agora com minha filha aqui do lado. Uma pequena. A qualquer momento ela pode gritar, pode falar alguma coisa. Uhum. Mas queria agradecer a vocês. Aí, eu não disse? Queria agradecer a vocês. Por esse curso, por esse trabalho todo, e espero que realmente esse seja o primeiro dessa magnitude, mas que a gente faça outros cada vez mais com o que a gente aprendeu aqui, com o que a gente aprendeu nos outros momentos, para que, principalmente, que esses ensinamentos
cheguem a mais e mais pessoas. Que eu acho que o mais importante é isso, é não falar só para convertido. A gente tem que alcançar aqueles que ainda não estão tão preocupados com essa temática. E agradecer também a Lena pela participação hoje e pela participação no concurso e por tudo aquilo que ela ensinou e ainda ensina para a Defensoria. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos e a todas e que venham os próximos. Obrigada, doutor Rafa, obrigada, Lina, obrigada a todos os servidores, estagiários, defensores, e que o próximo curso seja ainda melhor do que esse primeiro. Boa noite, um bom descanso para todos. Até a próxima.